Mas o quê? Eu quero ser o jogador 1. Cara, eu sou o jogador do 1. De jeito nenhum. Ser o jogador 2 é mais uma desculpa do que fazer vozes de IA. Tipo, Qual sem vergonha você acha que eu sou? Mano, eu já sei. Vamos decidir no soco pra ver quem que vai ser o jogador 1. tá bom. Parece que eu que sou o jogador 1, hein? Oxi. Valeu. Cara, seus braços são maiores do que os meus. É claro que você iria ganhar de mim no murro. Mano, você não ganha de ninguém no murro. Ei, eu ganho sim. Ganha não, velho.